Tem um jovem de 19 anos da Inglaterra chamado Clayton Pettit. Clayton Pettit. Ele está fazendo um trabalho na faculdade sobre virgindade. E ele resolveu que o trabalho dele, assim, para ficar um pouquinho mais incrementado, ele decidiu debater a virgindade, perdendo a virgindade diante do público. Então ele convidou toda a cidade de Londres para no dia 25 de janeiro de 2014, ir numa casa de vidro que tem no centro de Londres, onde ele vai perder a virgindade ao vivo, live, para todas as pessoas que forem. E o detalhe, ele vai perder a virgindade com um amigo, porque o Clayton Pettit é homossexual, e ele vai fazer isso, e assim que fizer, ele vai se assentar e debater com as pessoas. O estigma da virgindade é o nome do trabalho que o senhor Clayton Pettit está fazendo na faculdade ali de Londres. É interessante que quando a gente fala de virgindade, a gente fica pensando o que seria isso. Virgem é algo que não foi tocado, é algo que está puro. E essa é uma geração que, infelizmente, ela tem sido tocada e marcada por muita coisa impura. Uma delas é a pornografia. A pornografia tem manchado, imaculado e sujado a vida de muitas pessoas, gente que quer amar a Deus, servir ao Senhor. A ganância tem maculado e sujado a vida de muitas pessoas. O abuso sexual por parte de pais, muitas vezes líderes, parentes, tem machucado muitas pessoas. Outro dia eu estava jantando lá em casa e eu estava falando, gente, essa era para ser uma geração virgem. O que é virgem? Pronta para um só usar. Deus quer que eu e você sejamos virgens. O único que vai pôr a mão em nós é Deus. Não é verdade? Aí na minha frente estava assim o vidro de azeite, estava escrito assim, extra virgem. Falei, gente, até o azeite é virgem e o povo não é virgem. Não é verdade? Nós temos que ser virgens, guardados para o noivo do céu. Quem sabe você está me assistindo e você diz, não, Lucinho, brinca não, não entra por esse caminho não, eu sou solteiro e não sou mais virgem. Mas eu acredito em algo chamado segunda virgindade. O que seria segunda virgindade? Seria, Cristo entrou na sua vida, volta o velocímetro. Lembra que esse carro antigo, que o pessoal para poder dar migué, eles voltavam o velocímetro do carro? Não, o carro não tem 200 mil quilômetros não, só tem 20 mil, né? Cristo, ele volta o velocímetro, só que ele volta de verdade. Porque em Cristo nós somos nova criatura, inclusive sexualmente, e não temos que fazer o que o senhor Cleiton está fazendo para poder debater nada. E eu encerro essa crônica lembrando o que aconteceu com Santo Agostinho, um dos maiores homens do cristianismo de todos os tempos. Agostinho foi um dos maiores depravados que já existiu na história da humanidade. Até os 30 anos de idade, ele diz no seu livro que nem ele sabia com quantas mulheres ele já havia se deitado. Um homem muito prostituto, muito promíscuo. E Agostinho, então, por volta do ano 360 depois de Cristo, teve um encontro muito louco com Deus, a vida dele mudou demais da conta, e ele, então, um dia estava andando na rua, e uma das mulheres que ele teve um caso, o viu, e aí ele, para fugir dela, ele fingiu que não viu, atravessou para o lado de cá da rua, ela atravessou também, aí ele atravessou para o outro lado da rua, ela atravessou também, aí ele voltou para o lado de cá, ela voltou também, e por fim, ela viu que ele estava tentando evitar, ela parou na frente e falou assim, Agostinho, ô Agostinho, está me reconhecendo não? Aí ele ficou olhando para ela, ela falou assim, sou eu, a fulana. E Agostinho disse assim, pode ser você, mas já não sou mais eu. Então Agostinho estava dizendo com isso, aquele Agostinho prostituto, aquele Agostinho não virgem, aquele Agostinho de todo mundo, não existe mais, morreu. Que a minha virgindade e a sua seja o toque do Espírito Santo que nos purifica e limpa de toda sujeira dessa terra. Temos que ser virgens e guardados para Ele.